Romanos capítulo 8. Eu tinha dito para vocês que nós entraríamos num dos capítulos mais importantes de Romanos. Vocês querem ver só como Romanos é importante? A maior parte dos versículos que vocês conhecem de Romanos está no capítulo 8. A maioria dos versículos que vocês conhecem ou sabem até de cor da carta aos Romanos está no capítulo 8. Quer ver só? Sem olhar na Bíblia. Olha só. Por exemplo, agora já não há mais condenação para aqueles que estão... Romanos 8. Quer ver outro? E o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8. Quer ver mais? Porque todas as coisas contribuem juntamente. Romanos 8. Quer ver outro? Mas se Deus é por nós, Romanos 8. Quer ver outro? Mas em todas essas coisas, Romanos 8. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem profundidade, nem altura nos separará que está em Cristo Jesus. Romanos 8. A maioria dos versículos que você conhece ou sabe de cor estão aqui em Romanos 8. E é justamente este capítulo que nós vamos. Aliás, daqui para frente só tem coisa boa, porque depois da gente estudar o capítulo 8 de Romanos, a gente vai estudar os capítulos 9, 10 e 11 que falam sobre a predestinação, que é um assunto sempre muito problemático para os cristãos, né? Como é que é esse negócio de predestinação? Somos predestinados, não somos? Deus separa alguns para a salvação e outros não. Se somos predestinados, onde é que fica o livre-arbítrio? E tem uma briga entre os cristãos, antiga, que nunca se resolve. É igual batismo por imersão e por aspersão, também nunca se resolve. O pessoal que é batizado por aspersão tem seus argumentos, os que são por imersão têm os seus, e a mesma coisa é aqui. Quem acredita em predestinação tem seus argumentos, quem não acredita... Agora, os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos tratam especialmente sobre a questão da predestinação. E a gente vai estudar isso com detalhes também. E depois vem a parte final da epístola, do capítulo 12 em diante, que é a parte ética da epístola, né? Até o capítulo 11 é a parte teológica. Paulo explicando a perdição do ser humano, depois explica a justificação pela fé, depois explica isso que nós estamos vendo, essa nova vida em Cristo. E aí depois fala sobre a predestinação. A parte do capítulo 12 é a parte ética. Como é que nós devemos viver? Como é que tudo isso deve ser aplicado praticamente à vida? Bom, onde é que está inserido o capítulo 8? Está inserido dentro daquela questão que nós já estamos tratando há algum tempo. Quando Paulo diz o seguinte: nós somos justificados pela fé sem as obras da lei. Não é? Nós não conseguimos cumprir a lei. Então, justamente porque nós não conseguimos ser justos por cumprir a lei, é que só somos justificados pela fé em Cristo. Nós nos tornamos justos em Cristo. Depois de tratar sobre isso, Paulo vai falar sobre o que é essa nova vida, que a justificação, que a regeneração, que o novo ser em Cristo nos traz. Para combater aquela ideia de que, então se a graça perdoa, vamos pecar à vontade, que a graça vai estar sempre perdoando. Não, ele diz, é justamente porque a graça nos alcança que ela muda a nossa vida e a gente tem uma nova vida. Não vivemos mais sob o domínio do pecado. Mas cria-se em nós um conflito, porque também não deixamos de ser pecadores. A nossa natureza pecaminosa, ela está aí. Então, o surgimento do novo homem, ele entra em conflito com o velho homem, né? Nós somos uma nova criatura,
mas cuja natureza da velha criatura ainda está em nós, então cria-se um conflito entre o que somos e o que o Senhor Jesus está nos transformando. E aí que entra o capítulo 8, porque o apóstolo Paulo vai dizer, nesse conflito, nessa batalha entre o novo ser e o velho ser, é que entra o papel do Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo, porque, como nós dissemos no estudo anterior, se tem esse conflito, quem é que ganha? Dentro de nós tem um lobo e tem um cão. Tem um lobo feroz e tem um cão fiel. Quem é que vai ganhar essa batalha? É aquele que for mais forte. Quem você mais alimenta? Se mais alimenta o cão, ele vai acabar vencendo o lobo. Mas se você alimenta mais o lobo e o lobo se torna mais forte do que o cão, ele vai vencer essa parada. Então, nesse conflito, quem vai alimentar o nosso lado de novo ser, a nossa nova criatura que somos, é o Espírito Santo, com a obra que o Espírito Santo faz em nós. Uma obra de santificação, de moldagem do nosso caráter que o Espírito Santo faz em nós. Por isso que esse capítulo 8 vai falar sobre como é a vida na graça com o Espírito Santo agindo em nós. Qual é o papel do Espírito Santo agindo em nós? Nós não pertencemos, diz Paulo, mais à lei. Nós agora pertencemos ao Espírito. E ele vai usar uma expressão muito interessante aqui, que é a lei do Espírito agora. Não é mais a lei de Moisés. Essa não adianta a gente querer, porque nós não vamos cumprir nunca. Mas temos a lei do Espírito, que não cria algo fora de nós para nós obedecermos. Ela cria algo dentro de nós. Ela cria uma consciência interior que vai fazer com que nós sigamos os ensinos do Senhor. Tá bem? Então basta hoje que nós leiamos a abertura do capítulo. Nós vamos ter que dividir em algumas partes para a gente poder ver direitinho isso, mas nós vamos ler os 4 primeiros versículos do capítulo 8, que é a abertura do capítulo, que é justamente quando Paulo então coloca essa questão, e a gente vai ver detalhadamente isso para entender bem. Então ele começa dizendo, portanto, é uma expressão que está dizendo o quê? Em vista de tudo que nós dissemos, já que nós somos justificados pela lei e estamos em Cristo, portanto, aqui agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Esse problema está resolvido. A questão da condenação está resolvida. O problema agora é outro. Nós já fomos salvos da condenação. E agora nós entramos no processo de santificação, em que vamos nos livrando do domínio do pecado sobre nós. Condenados já não estamos, porque estamos em Cristo. Agora o problema é outro. Por quê? Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a questão agora é essa aqui. A questão da condenação está resolvida. O problema agora que Paulo vai tratar é esse. Como é que nós vivemos segundo o Espírito e não segundo a carne? Porque a partir do momento em que já estamos livres da condenação do pecado, em que a graça nos alcançou, em que nós estamos em Cristo, agora a questão toda é saber como é que nós vamos viver segundo o Espírito que está em nós e não segundo a carne. Mas vamos por partes. Vamos começar desse primeiro versículo que para mim é um versículo belíssimo. Não é? Eu acho que a gente devia
mastigar bastante isso que Paulo está dizendo aqui. Agora, já não há o quê? Condenação. Quer dizer, houve. Estávamos perdidos. Mas aí é aquele negócio aquela expressão que Paulo gosta de usar. Mais agora. Lembram quando eu falei do mais agora? Tem que ter um mais agora na nossa vida. Quando Cristo chega e marca uma diferença. Mais agora. Eu era assim, mas agora eu estava assim, mas agora não estou. Então, de novo, Paulo, agora a coisa é diferente. Agora é que são elas. Né? Agora já não há mais, houve, eu estava perdido. Mas agora não há mais essa palavra condenação, Paulo retira do sistema jurídico romano. Essa palavra cracotomia, a palavra condenação, que é a palavra cracotomia do grego, ela se refere à sentença que o juiz dá para punir o culpado. Então a pessoa é o réu, está sendo julgado. Tá? Aí chega-se à conclusão que ele é culpado. Então o juiz aplica uma pena de condenação. Na época do Império Romano podia ser pena de morte. Vários cristãos foram condenados à morte porque eram cristãos. A morte romana era reservada aos grandes criminosos, era a morte por crucificação, como foi no caso de Cristo. Foi considerado um grande criminoso porque estava querendo se arvorar contra César. Queria ser o rei dos judeus contra César, que era o rei. Então isso era considerado um grande erro. Foi nesse caminho que os judeus conseguiram, que os líderes do Sinédrio conseguiram caminhar com Pôncio Pilatos lá para justificar uma condenação. Como aqueles outros dois criminosos que foram crucificados ao lado dele. E como ia ser Barrabás, que também era um zelote, um guerrilheiro contra o Império Romano, que estava condenado, e na hora lá Pilatos trocou Barrabás por Cristo. Então todos considerados grandes criminosos. Era a crucificação. E havia outras mortes para crimes menores, como o crime de heresia, por exemplo, como os cristãos. Vários cristãos foram lançados aos leões, que era um outro tipo de pena de morte. Eram lançados na arena e num circo em que todo mundo ficava assistindo, eles tinham que lutar com leões e não é todo mundo que consegue lutar com leão, eles eram devorados. Havia a pena prisão perpétua, havia a pena trabalhos forçados. Então você podia ser condenado a alguma dessas penas, né? Hoje também, dependendo do país, você tem países que têm pena de morte, como ainda há alguns estados nos Estados Unidos que têm pena de morte, que a pessoa é condenada à morte. Outros são condenados a trabalhos forçados. Tem uns que só tem países, não, até que, né? Mas tem a tornezeleira eletrônica que naquele tempo lá de Roma não tinha. Bom, o fato é que a expressão que Paulo está usando aqui é uma expressão que se refere à sentença de punição. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: nós éramos réus, fomos considerados culpados e íamos ser punidos. Mas Cristo nos livrou, nós fomos libertos dessa punição. Continuávamos sendo culpados, mas estamos agora... Aí Paulo usa uma expressão que é uma das expressões favoritas de Paulo, que é estar em Cristo. Nós somos livres da condenação porque estamos em Cristo. Ele vai dizer lá no versículo 6, no capítulo 6, que o batismo significa esse estar em Cristo. Eu morro com Cristo, ressuscito com Cristo. Eu estou em Cristo. Vamos compreender bem o que Paulo quer dizer com estar em Cristo. É como se você recebesse vamos dizer, você quando vai entrar num prédio em que você tem que se identificar,
Você recebe um crachá daqueles. Você só vai passando se você estiver com aquele crachá. O que dá direito a você de passar é o crachá. Se você tira aquele crachá, você não consegue mais. Ou tem o crachá e passa, ou não tem. Então, de alguma forma, não é você que tem o crachá, é o crachá que tem você. Entendeu? É ele que tem você, porque ele é que vai abrindo as portas e vai te levando junto. É ele que te dá autoridade para passar. É ele que te dá permissão para passar. O camarada não vai perguntar a sua vida, ele não vai perguntar seu nome, ele não vai perguntar onde você nasceu, ele não pergunta seu estado civil, não pergunta a sua cor preferida, não pergunta qual é seu prato predileto. Ele olha o crachá. Tem o crachá. Quando a gente entrou em Israel, não sei se o Eli lembra disso. Lembra do passaporte lá na mão da menina em Israel? Foi um negócio curioso, porque o sistema de segurança em Israel é muito grande. Ela pega, a menina que estava lá selecionando a entrada, ela pegava o passaporte, era uma coisa até constrangedora. Ela pegava o passaporte, olhava a foto do passaporte e olhava para você. Fixava o olho assim. Aí olhava para o passaporte e olhava. Olhava de novo a foto no passaporte, olhava. Depois me explicaram que é porque tem algumas reações faciais que sinalizam que a pessoa pode não ser aquela do passaporte. E eles captam. O sistema de segurança de Israel é formidável. Melhor que lá, só esse aqui das Olimpíadas. Então ela olhava na foto e olhava, comparava. Quer dizer, você só entrava se você tivesse com tudo em ordem. É o seu passaporte que deixa você entrar. O passaporte quer dizer o seguinte, está autorizado a circular aqui. Senão não entra. Então, vamos ver. O estar em Cristo é mais ou menos isso aí. Nada pode ser feito fora de Cristo. Porque você está em Cristo é que as coisas acontecem. Porque se não está em Cristo, nada acontece. Então vamos lá. Cristo é o Redentor. Se você está em Cristo, você é redimido. Entende? Cristo é o Salvador. Se você está em Cristo, você está salvo. Cristo é o justo. Agostinho, fazendo uma interpretação dos Salmos, quando ele faz a interpretação do Salmo 1, Agostinho diz assim, é impossível alguém ser justo assim como o Salmo 1 diz. Esse justo aqui é Cristo. O que o Salmo está dizendo aqui é de um justo que ninguém consegue ser, daquele jeito que o Salmo 1 fala, ninguém consegue ser. Aquele justo é Cristo. Quem está em Cristo é aquele justo do Salmo 1. Por quê? Cristo é o justo, e se a gente está em Cristo, nós somos justificados. Cristo é o eleito. Eu já vou dando uma dica aí para os capítulos 9, 10 e 11. Cristo é o eleito, ele é o predestinado por Deus, ele é o ungido, ele é o Cristo. Quem está em Cristo é predestinado com ele, é eleito com ele, porque está em Cristo. Cristo é filho de Deus, aliás, ele é o filho unigênito de Deus. Unigênito é uma palavra que significa único da sua espécie. Ninguém mais é filho de Deus como Jesus. Quando Deus criou o homem, Deus não criou um filho. Deus criou uma criatura à sua imagem e semelhança. O que diferencia o ser humano de outras criaturas é que ele é imagem e semelhança de Deus. Só isso, mas continua sendo criatura só. Mas quando nós estamos em Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus, porque o Filho é Ele, e quem está nele está transformado em filho de Deus. Porque quando Deus olha, Ele olha para Cristo. Então, se Ele olha para mim fora de Cristo, Ele vê o meu pecado. Mas se eu estou em Cristo,
Deus olha para Cristo, eu estou em Cristo, e Ele vê o justo. E eu estou em Cristo, eu sou justo com Cristo. Estão entendendo o que é que significa a expressão estar em Cristo para o apóstolo Paulo? Por isso essa expressão em Paulo se tornou tão importante, porque ele era um fariseu, cumpridor da lei, muito, muito rigoroso no cumprimento da lei, e ele chega à conclusão, ele fala isso em Filipenses: tudo que eu fiz, para mim, virou esterco, porque o que Cristo fez por mim, nada do que eu fiz podia conseguir fazer. Eu hoje valho alguma coisa não porque fui fariseu, eu valho porque eu estou em Cristo. Então, estar em Cristo, tudo que ele procurou na lei, ele não encontrou. Só encontrou em Cristo. A salvação que Paulo procurou na lei, ele não encontrou. Ele só encontrou em Cristo. A salvação que Paulo procurou na religião, ele não encontrou. Ele encontrou em Cristo. A salvação que Paulo procurou no farisaísmo, ele não encontrou. Ele encontrou em Cristo. Então, essa expressão, estar em Cristo, para Paulo era muito importante. Nós somos réus culpados, mas libertos da pena, da condenação, porque estamos em Cristo que pagou essa pena. É o que ele diz no versículo seguinte, quando ele diz assim: porque por meio de Cristo Jesus, é por meio de Cristo Jesus que aconteceu isso, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Vejam, em Cristo, por meio do que Cristo fez, eu que estava condenado pela lei do pecado, a lei me condenava e me condenava à morte, agora eu recebi o Espírito que me conduz à vida. A lei me condena e me leva à morte. O Espírito habita em mim por meio de Cristo e me conduz à vida. Por isso ele é chamado, o Espírito Santo aqui, é chamado Espírito que produz vida. É interessante que Gênesis começa falando, né? Do Espírito que produz vida, quando diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem é que estava pairando sobre a face das águas? O Espírito de Deus. Essa expressão, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, eu não sei como é que estão, como essa tradução está nas suas versões, cada versão traduz de um jeito, a mais comum era essa: o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. No original hebraico, esse verbo, na verdade, significava, esse verbo é o que traduz a galinha em cima dos ovos, chocando os ovos, para produzir o quê? Vida. Está ali chocando os ovos, e o ovo está se transformando num pintinho, e ela está ali em cima chocando os ovos, produzindo vida. É esse o verbo que Gênesis usa. Só que a gente não tem como traduzir isso literalmente para o português, senão ia ficar. E o Espírito Santo fazia a mesma coisa que a galinha faz quando está sobre os ovos, produzindo vida, ia ficar horrível. Não é? Então, o máximo que o pessoal conseguiu, o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, mas no sentido de que o Espírito Santo estava preparando o ambiente para produzir vida. Oi? Se movia sobre a face das águas, é outra tradução. Quer dizer, no fundo, o que essa expressão quer dizer, que o Espírito estava ali produzindo vida, e Deus começa a criar. Tá? Você tem ali a criação a partir da vida que o Espírito Santo vai produzindo. De novo, ele aparece aqui nesse texto, mas ele é chamado agora de o Espírito que produz vida, porque está produzindo vida em nós. Lembram-se da visão dos ossos secos, de Ezequiel 37? É de novo o Espírito produzindo vida. Sem o Espírito, os ossos estavam espalhados. Aí na visão do profeta Ezequiel, Deus ordena e os ossos se juntam. Sobre os ossos vieram os nervos. Sobre os nervos veio a carne. Sobre a carne veio a pele. Mas estavam mortos. Até que o Espírito soprou o fôlego da vida. E eles viveram.
É interessante porque a palavra espírito no hebraico é a palavra ruach, que quer dizer vento. A palavra é até bonita, porque ela é gutural, dá a impressão de um vento soprando. Ruach é o nome da palavra. Ruach é vento. E a palavra no grego para espírito também é a palavra pneuma. Pneuma lembra o quê? Pneu, que é cheio do quê? De ar. Então, a palavra espírito e a palavra vento são a mesma palavra. Por isso que lá Jesus Cristo faz esse trocadilho lá com Nicodemos, quando ele diz que o espírito sopra onde quer, o vento vem, você não sabe de onde, e vai. Então ele usa a palavra nos dois sentidos. Então você tem aqui, a palavra também tem o sentido de fôlego, né? De vento e de fôlego. Ele sopra o espírito da vida nos ossos. Ele sopra o fôlego da vida nos ossos, aí eles vivem. É o espírito produzindo vida, nessa visão de Ezequiel. É desse espírito que Paulo está falando. Por meio de Cristo, nós fomos libertos da lei que mata e recebemos agora o espírito que dá vida. Ele já tinha falado isso antes, quando ele diz que não estamos mais na letra que mata, mas no espírito que dá vida, que vivifica. Verso 3, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida na carne, isto é, a lei perdia a força de conseguir nos transformar em justos, porque a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa enfraquecia isso. A lei não consegue nos transformar em justos, porque nós temos os ditames da carne. Quem controla o pecador é a sua natureza pecaminosa. Então é aquilo que Paulo já estava falando. Eu quero fazer e não consigo. Que a minha natureza pecaminosa batalha contra. Isso enfraquece o propósito da lei. A lei jamais conseguiria nos transformar numa pessoa justa, porque a nossa natureza pecaminosa não deixa. Nós não conseguimos obedecer à lei totalmente, porque então o que a lei não conseguiu fazer, diz Paulo, porque foi enfraquecida pela carne, o que nós somos torna a lei incapaz de nos transformar em justos. O que a lei não conseguiu, Deus fez. Como? Enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador. O que quer dizer isso? Jesus Cristo era um homem total, só não tinha pecado. Ele só era a semelhança do homem pecador. Ele era um homem completo, de carne e osso, só que não era pecador, só que não pecou. Então ele veio só nessa semelhança do pecador. Ele assume o nosso pecado, ele assume a condenação como se fosse um pecador, mas não era. É essa que é a questão. Nós só somos salvos porque aquele que era justo assumiu a nossa culpa, como se fosse um pecador, sem ser pecador. Então ele veio à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Ele foi sacrificado por nós, foi oferecido por nós. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí a carta aos Hebreus é que vai se dedicar para explicar esse sacrifício de Cristo por nós. Bom, então nós somos conduzidos à vida, não pela lei, que não consegue isso, mas pelo Espírito de vida que agora habita em nós. E assim, continua Paulo, condenou o pecado na carne, a fim de que, na carne de Cristo, né, o pecado foi condenado no corpo de Cristo, na carne de Cristo, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. O que a lei exigia, nós não conseguimos satisfazer, mas Cristo satisfez e morreu no nosso lugar como oferta pelo pecado.
Então, nele, isso foi satisfeito e nós recebemos o benefício. Tudo que a lei exigia foi satisfeito em nós através de Cristo. E aí, com que propósito? Para que nós não vivamos mais segundo a carne, mas agora segundo o Espírito. Isto é, não sigamos mais os ditames da natureza pecaminosa, as imposições da nossa natureza carnal, mas que agora sigamos a orientação do Espírito, o fruto que o Espírito vai produzir dentro de nós. Bom, deixa-me salientar duas coisas aí importantes. Paulo está só começando, tá? O restante do capítulo 8 vai detalhar toda a obra do Espírito na nossa vida, como é que ele vai produzindo esse fortalecimento do fruto do Espírito e o enfraquecimento da carne. Mas duas coisas aí são muito importantes nós focalizarmos agora. Primeiro, Paulo diz que o Espírito de vida opera em nós por meio de quem? Cristo. Isso é importantíssimo. Tudo começa nesse ponto. Agora, já não há mais condenação para quem está em Cristo. A obra do Espírito na vida de uma pessoa não começa em qualquer pessoa. Não é qualquer pecador que tem o Espírito Santo dentro dele, operando vida, produzindo o fruto do Espírito e fortalecendo contra a natureza pecaminosa. Não é qualquer pessoa que tem isso. As únicas pessoas que têm em si o Espírito produzindo vida, produzindo o fruto do Espírito, produzindo uma nova vida nele, uma nova maneira de viver, é aquele que está em Cristo. É aquele que recebeu Cristo, que já recebeu o Espírito por meio de Cristo. Então, toda a obra do Espírito só começa em nós quando recebemos Cristo. Jesus Cristo disse o que para os discípulos dele? Eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar para vocês o meu Consolador, o meu Espírito, o meu Paráclito é a palavra que ele usa, que é uma palavra no grego que significa alguém que fica do lado. Ele é Paráclito. Cleto significa separado e para significa ao lado. Separado para ficar ao lado. Eu vou enviar a vocês o meu Paráclito, o meu Espírito, para ficar com vocês, para acompanhar vocês. O Consolador, Confortador, eu vou enviar a vocês. Então, começa em Cristo, é Cristo que envia. É Cristo que faz com que o Espírito de Deus habite em nós a partir do momento em que recebemos Cristo e nascemos de novo. Não foi à toa que Jesus Cristo citou a obra do Espírito quando está falando em novo nascimento. Quando ele diz para Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos pergunta, como é que alguém vai de novo, voltar para o ventre da sua mãe e nascer? Aí Cristo responde, as coisas da carne se referem à carne, eu estou falando de coisas espirituais. O vento sopra onde quer. Então ele já está falando do Espírito, da obra do Espírito vinculado ao novo nascimento. Só quem nasce de novo é que recebe o Espírito. Então a obra do Espírito é feita em quem recebe a Cristo. O que significa que receber a Cristo é receber o Espírito. Acaba com esse negócio que o movimento pentecostal fez, a partir do final do século XIX, começa o movimento pentecostal no final do século XIX, na rua Cleveland, no sul dos Estados Unidos. É lá que nasce o movimento pentecostal, porque num grupo ali que começam a ensinar que você se converte e depois, numa outra experiência, recebe o Espírito Santo, que eles chamavam de segunda bênção. Então você pode se converter, tem Cristo, mas não tem o Espírito, depois precisa receber o Espírito, e só quando você recebe o Espírito e fala em línguas é que é a prova de que você tem o Espírito. Isso nasce no final do século XIX,
com o surgimento do movimento pentecostal. É desse movimento pentecostal na Rua Clambley, nos Estados Unidos, que vêm para cá, para o Brasil, 2 missionários suecos, que se tornam membros da primeira Igreja Batista do Pará, em Belém. Quando o pastor da primeira Igreja Batista do Pará, em 1910, sai de férias, deixa esses 2 missionários suecos tomando conta da igreja. Quando ele volta, a igreja já está dividida, porque eles começaram a ensinar isso, a falar línguas como prova de que a pessoa tem o Espírito Santo. E aí nasce a Assembleia de Deus no Brasil. Em 1910, na cidade de Belém, no estado do Pará, que foi uma divisão da Igreja Batista. A Assembleia de Deus foi a maior contribuição que a Igreja Batista deu para o Brasil, entende? Que veio da Igreja Batista em 1910. Está lá a sede da Assembleia de Deus, em Belém do Pará, para quem quiser ir lá conhecer. Mas começou aí desse pensamento. Não é isso que o Evangelho ensina. Enorme lá. O que o Evangelho ensina é que receber a Cristo significa receber o Espírito. Paulo ensina em Efésios o quê? O Espírito Santo é o selo e o penhor de que Cristo está em nós. E nós vimos aqui mesmo no capítulo 8. E o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos. Então, é isso. É o Espírito que vem para confirmar a obra de Cristo em nós. Então, nós o recebemos em Cristo. Essa é a primeira coisa. A obra do Espírito começa na nossa vida quando recebemos a Cristo. Uma vez me perguntaram, você já foi batizado pelo Espírito Santo? Eu disse, já fui. Falou, quando? Quando eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador. No momento em que eu aceito a Cristo, eu sou batizado pelo Espírito, que é uma expressão que significa que o Espírito passa a habitar em mim. É uma experiência única, que acontece junto com a conversão. É disso que Paulo está falando. A obra do Espírito começa na nossa vida quando nós recebemos a Cristo. É preciso estar em Cristo primeiro e ser uma nova criatura para que o Espírito habite em nós. Segunda coisa, a obra do Espírito da vida em nós, ela é essencialmente ética, de conduta, de comportamento, de mudança de caráter. Hoje em dia, uma grande parte dos evangélicos, muito especialmente pentecostais e neopentecostais, enfatizam mais a obra do Espírito como questões prodigiosas. Normalmente, quando se fala em obra do Espírito, está se falando em dons espirituais. É o dom de curar, o dom de fazer milagres, o dom de falar em línguas, o dom não sei do que. É isso que se enfatiza. Bom, a obra do Espírito principal não é essa. A obra principal do Espírito é dar fruto do Espírito. Não é dar dons do Espírito. É dar o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito são as virtudes, é o caráter da pessoa. O que prova que uma pessoa tem o Espírito Santo não é ela fazer milagres, porque o diabo também faz. Não é ela fazer prodígios, porque o diabo também faz prodígios. Quando Moisés lançou a vara dele diante do faraó, e ela se transformou numa serpente, Moisés pensou, pronto, agora venci essa parada. Os feiticeiros do faraó vieram, fizeram a mesma coisa. Se Deus fez o primeiro milagre, o segundo milagre foi feito pelo diabo, porque ele está sempre imitando a Deus. Agora tem uma só coisa que o diabo não consegue imitar e não consegue produzir. É o fruto do Espírito. O diabo não pode dar bom caráter para ninguém. O diabo pode fazer milagres através de uma pessoa. Pode fazer prodígios através de uma pessoa. Mas não consegue fazer um mau caráter virar um bom caráter. O diabo não consegue fazer isso. Então a principal obra do Espírito Santo, do Espírito de vida, é produzir caráter. É disso que Paulo também está falando aqui.
vocês foram chamados não para ir para o céu só. Vocês foram chamados para serem santos. Nós somos chamados para seguir a Cristo, não é só para ganhar o céu. Ganhar o céu é só lá no final. Nós somos chamados para que o Espírito de Deus nos transforme em pessoas santas. Vá nos santificando. É para isso que nós somos chamados para seguir a Cristo. Então é disso aqui que o Paulo está falando. Como é que o Espírito Santo fortalece o espírito contra a carne. Fortalece o nosso caráter contra a nossa natureza pecaminosa. Vai moldando o caráter em Cristo em nós, de maneira que a gente se pareça cada vez menos com Adão e cada vez mais com Jesus Cristo. Essa é a principal obra do Espírito, e é isso aí que marca a diferença entre um cristão e um não cristão. Outras coisas que o apóstolo Paulo vai falar, então, sobre a obra do Espírito, continua nos próximos versículos, mas essa abertura é muito importante para a gente compreender toda a estrutura da qual o apóstolo Paulo vai tratar nos próximos versículos.